Bom, chegou a hora de olhar para o século XX e entender, né, o grande conflito que vai acontecer entre as principais potências capitalistas. De um lado, França e Alemanha e Inglaterra, do outro lado, a Alemanha. E aí um conjunto de países aliados que tinha uma expressão menor. Aliado dos franceses e ingleses, nós temos a Rússia, por exemplo. Aliados à Alemanha, nós temos a Turquia, nós temos a Áustria, nós temos a Itália, que logo depois do início do conflito muda de lado, se transforma. A guerra era algo que estava na mente das pessoas da Europa desde que começou a tensão entre Alemanha e Inglaterra de um lado e França e Alemanha de outro. Ingleses e franceses eram inimigos há 200 anos. São as potências que rivalizam na Europa. Com a ascensão da Alemanha, esse quadro muda e os alemães passam a ser vistos como os grandes inimigos, o inimigo a ser combatido. Não custa relembrar, dar uma olhada de novo, que esse processo de tensão se inicia com a unificação da Alemanha, quando a Prússia é uma região que era extremamente industrializada já para a época, mas também muito belicosa. Os prussianos eram vistos como terríveis no campo de batalha, como imbatíveis em muitas dos enfrentamentos militares que eles travaram. Chegaram a lutar como mercenários ao lado do Brasil nas guerras contra países platinos. Depois não receberam o que tinha sido prometido, se rebelaram e tomaram o Rio de Janeiro, transformaram o Rio de Janeiro numa cidade refém, até receberem o que era devido para eles e mais uma indenização para abandonar a cidade. Né? E são os prussianos que unificam a Alemanha, os territórios alemães, tomando áreas, né, dos países vizinhos, tomando áreas do Império Austríaco, que no futuro vai se tornar um aliado da Alemanha, da Germânia, tomando territórios da Rússia, tomando territórios, né, dos países nórdicos e, finalmente, em 1870, tomando territórios da própria França, Alsácia-Lorena, numa derrota humilhante que nós já discutimos, né? A Guerra Franco-Prussiana, na qual os franceses são humilhados e, depois disso, passam a alimentar um sentimento de revanche. Então, a rivalidade entre França e Inglaterra está ligado a essa questão da fronteira, a este problema de fronteira que vai ficar marcado na medida em que a Alemanha avançou sobre o território francês com o pretexto de que haviam populações germânicas nesse território. A Prússia, desculpe, avançou sobre esse território e o unificou através de uma guerra na qual os franceses são derrotados num período muito curto, em alguns meses são derrotados. A França, que se julgava uma potência de grande poder militar, afinal de contas era a rival da Inglaterra e foi humilhada nessa guerra. Desde então há uma insatisfação muito grande entre os franceses com essa derrota e eles alimentam um desejo de vingança, de revanche, é o revanchismo francês. Nós temos, portanto, uma Alemanha que gera tensões ao se unificar, ela é poderosa demais e isso gera um desequilíbrio de poder dentro da Europa, fazendo com que os antigos rivais comecem a se aproximar. No período anterior à unificação da Alemanha, como eu já retratei, a literatura inglesa tratava franceses como vilões e vice-versa. Na literatura francesa, os ingleses eram tratados como vilões. Agora nós temos um novo inimigo que vai mudar essas relações, obrigando franceses e ingleses a serem futuros aliados, a se aproximarem. Nem França, que já foi derrotada uma vez, nem Inglaterra, que teme o crescente poder da Alemanha, se sentem seguras para enfrentar esse aliado sozinhos. E a Inglaterra, principalmente, vê uma necessidade muito grande de conter a Alemanha, porque ela fazia isso há 200 anos, continha, intervinha, combatia aquelas potências que ela vislumbrava como rivais no futuro, impedindo que essas potências crescessem ao ponto de desafiá-la.
né? Mas a Alemanha, né, mergulhou num processo de unificação interna dentro da Europa que não pôde ser contido pela Inglaterra, e a unificação dela apontava, portanto, para uma guerra. O único meio da Inglaterra conter a Alemanha, o poder da Alemanha, a ameaça que a Alemanha representava para ela como grande potência, era a guerra. Por isso, cada vez mais a Alemanha passa a ser retratada como uma ameaça, né? Como alguém que não tinha paciência para negociar e que queria, né, tomar territórios, entre aspas, dos outros na África e na Ásia. Territórios que já haviam sido anteriormente tomados por essas potências dos próprios povos que ali viviam. A Alemanha também vê a Inglaterra como uma ameaça, né? Como alguém que se colocava entre ela e os recursos necessários que ela queria tomar, conquistar na África e na Ásia, né? Por isso a Alemanha também, né, alimentava hostilidade contra a Inglaterra. Aqui é importante, então, destacar o discurso nacionalista como um discurso que antecede a guerra, um discurso no qual o outro é retratado, né, como um subhumano, como um mau caráter, como um criminoso, como alguém que precisava ser eliminado, como alguém que era contrário a Deus, era contrário às crenças. Por conta disso, brota, né, entre as nações europeias um discurso nacionalista. O alemão é o inimigo, o alemão é contra a pátria, o alemão é, né, um criminoso, um bárbaro, e vice-versa, né? Na Alemanha se dizia que os franceses eram criminosos e os ingleses eram ladrões. Então tu alimenta um discurso xenófobo contra o estrangeiro. Esse discurso nacionalista, mais tarde, será apropriado pelo fascismo depois da guerra. Esse discurso se transforma num instrumento de mobilização do fascismo. Era um discurso que era feito nas escolas, nas igrejas, nos clubes de mães, alimentando um patriotismo. É dever dos jovens servir a pátria. A pátria é a primeira mãe de todo homem. Se não serve para servir a pátria, não serve para casar com as nossas mulheres. Há uma pressão muito grande sobre os jovens. Ao mesmo tempo, né, essa guerra era adiada. Havia uma tentativa de empurrá-la para o futuro, para que os dois lados tivessem capacidade de enfrentamento, coisa que ambos temiam. Por isso houve, né, acordos que terminaram com a partilha da África e da Ásia como uma maneira de atrasar, no mínimo atrasar a guerra, se não inviabilizá-la, pelo menos atrasá-la, dando tempo para que os dois lados pudessem se preparar. Cada lado está ganhando tempo. E aí nós voltamos ao século XX com isso. No início do século XX, né, há um desejo, né, de que essa guerra aconteça em algum momento para que ela, né, seja finalmente resolvida. Há uma ideia equivocada alimentada pelos governos, alimentada nas escolas, nas igrejas, Deus vira francês, Deus vira alemão, de que essa seria uma guerra curta, uma guerra rápida, que em algumas semanas Berlim seria tomada, que em algumas semanas a Alemanha estaria em Paris, as forças alemãs estariam em Paris. Acontece que agora as potências europeias, até por conta da necessidade de dominar a África e a Ásia, têm exércitos gigantescos. Os exércitos que eram de alguns milhares, dezenas de milhares de homens no século XIX, agora são exércitos de milhões de homens, né, que eram usados nas colônias, na África e na Ásia, como forma de controlar esses territórios, que também vão se envolver na guerra, embora o grande conflito aconteça dentro da Europa. Como os dois lados não têm uma confiança plena na vitória, começa uma corrida armamentista. Há um desenvolvimento de novas armas, há um crescimento muito expressivo da indústria bélica na Europa por conta da necessidade de armamento. É a paz armada. As potências europeias estão se armando, se preparando para um conflito futuro.
Ao mesmo tempo, há um problema de nacionalidades, né, que estão espalhados por dentro da Europa, né? Tu tem o Império Austríaco que domina um grande grupo de nacionalidades diferentes. Tu tem povos, né, dominados na Espanha, tu tem povos, né, submetidos dentro da Itália. Então há uma situação também que alimenta esse discurso nacionalista, né? E que vai ter um peso expressivo depois da guerra, durante a guerra, desculpe, porque ambos os lados em conflito, França e Inglaterra de um lado e Alemanha do outro, buscam alianças, buscam aliados para poderem, né, enfrentar esse conflito. E aí esses aliados, né, vão sendo estabelecidos de forma secreta, em acordos secretos. Então, necessariamente, França e Inglaterra não têm uma noção clara de quem são os aliados alemães e vice-versa. São acordos secretos que vão sendo costurados. E a Alemanha, né, estabelece um acordo com a Áustria-Hungria, com o Império Austro-Húngaro, que tinha exercia na Europa Central um papel semelhante ao que a Inglaterra exercia na África, dominava uma série de povos locais, entre eles eslovenos, croatas, bósnios, sérvios, romenos, tchecos. Né? Por outro lado, né, a Alemanha também estabelece uma aliança com a Itália e com a Turquia, né? O Império Turco. Já franceses e ingleses são aliados. E a França estabelece uma aliança com a Rússia. O plano da França era que, havendo uma guerra com a Alemanha fosse atacada pelos dois lados, pela França, no Ocidente, pela Rússia, no Oriente, como forma de dividir o exército alemão, fazê-lo lutar em duas frentes. Russos são aliados dos franceses. Austríacos são aliados dos germânicos, da Alemanha. E a Áustria oprimia uma série de povos nessa região, entre eles sérvios e croatas, bósnios, que são aliados dos russos. Portanto, os russos são aliados de alguns povos dessa região, e os russos são aliados dos franceses, que são aliados dos ingleses. E a Alemanha é aliada da Áustria, que oprime povos que são aliados da Rússia. Quando a França fez aliança com a Rússia, ela não estava nem um pouco preocupada com esse problema nessa região chamada de Balcãs, né, os Balcãs na Europa. Ela quer um aliado para lutar contra a Alemanha. Mas esse aliado acaba trazendo para dentro da aliança um problema local aqui com um aliado da Alemanha. Né? Portanto, se a Rússia tivesse problemas com a Áustria por conta desses seus aliados aqui, acabaria tendo problema com a Alemanha. E se a Alemanha tivesse problema com a Rússia, a França teria que intervir. Então foi construindo um conjunto de alianças dentro da Europa que a qualquer momento podia arrastar todo mundo para a guerra por um acidente, por algo que não estivesse previsto, planejado. Em 1914, os dois lados estão muito armados, essas alianças estão montadas para tudo que é lado, e acontece esse acidente. Né? Aqui a gente vê melhor, então, essa região aqui dos Balcãs são aliados dos russos, e o aliado da Alemanha, né, aqui essa cor mostarda, magenta, os aliados da Alemanha, né, a Áustria oprime povos que são aliados dos russos. Né? Então, a qualquer momento podia haver um conflito. No entanto, se vocês repararem, né, vocês podem ver que os aliados fizeram um triângulo em torno da Alemanha. A Alemanha está cercada. Os aliados que ela dispõe são aliados de pouca expressão. Ela foi cercada pela Tríplice Entente, que é a aliança comandada pela Inglaterra e pela França. Como eu disse, em 1914, junho de 1914, essa situação está à beira de um conflito, e aí um atentado, né, que acontece em Sarajevo,
na Bósnia, que é uma população dominada pelo Império Austríaco. O Império Austríaco é aliado da Alemanha. Uma situação que acontece em Sarajevo, uma região, né, próxima dos russos, em termos de aliança, desencadeia a guerra. O príncipe Franz Ferdinand, quem é aquela banda, né? Franz Ferdinand, Francisco Ferdinando, o príncipe Franz Ferdinand e a esposa dele fazem uma visita a Sarajevo, na Bósnia, e durante essa visita há um atentado cometido por sérvios, aliados russos, contra a vida dele, que termina com a morte dele e com a morte da esposa, né? E isso acaba sendo o estopim da guerra, porque ele é o herdeiro do trono austríaco. Ele é o próximo imperador da Áustria. A Áustria é um império, é um imperador, e ele é o próximo imperador, né? Militares, né, do Império Austríaco, no entanto, não viam com bons olhos o Franz Ferdinand, que era o herdeiro do trono, porque ele era um pacifista, alguém que não queria alimentar conflitos, enquanto que eles querem a guerra, eles são aliados da Alemanha e querem a guerra. Por conta disso, quando o Franz Ferdinand vai a Sarajevo, esse grupo um grupo de oficiais austríacos, né, alimenta, né, prepara esse atentado, né, e coloca um grupo de sérvios, né, como, né, os, né, executores desse atentado. Eles obrigam alguns desses sérvios, sequestram familiares deles e obrigam alguns desses sérvios a realizarem um atentado. Outros, não sabendo de que os companheiros estão sendo obrigados, são recrutados para participar desse atentado. E o atentado falha. Eles tentam atirar contra Francisco Ferdinand e o atentado falha. E aí o Francisco Ferdinand acaba se refugiando na prefeitura de Sarajevo. Fica algumas horas e quando ele e a mulher saem, um desses jovens que tinha conseguido fugir da polícia depois que o atentado falhou, encontra eles casualmente e atira nele e na esposa, que morrem algumas horas depois, né? O atentado, né, que tinha falhado no primeiro momento e que interessava aos militares austríacos, acaba acontecendo. E ele é praticado por aliados dos russos. A Áustria, os militares austríacos queriam um pretexto para intervir na Sérvia, e o pretexto é o assassinato do herdeiro do trono. Com isso, né, há um ultimato à Sérvia e a situação evolui para uma guerra entre a Áustria e a Sérvia. A Áustria, que é aliada da Alemanha, e a Sérvia, que é aliada dos russos. A guerra entre a Áustria e a Sérvia se torna, portanto, uma guerra entre a Áustria e a Rússia, que vem em socorro do aliado. E essa guerra entre a Áustria e a Rússia se transforma numa guerra contra a França também, por conta das alianças, né? Em 1914, essas alianças estavam arrastando todo mundo para a guerra. A Áustria, aliada da Alemanha, vai à guerra com a Sérvia. E por conta disso, a Rússia intervém. A Alemanha declara guerra à Rússia. E por conta da Alemanha e a Rússia irem à guerra, a França também vai à guerra em defesa dos russos, são aliados. E aí a Inglaterra também vai. Na verdade, estava todo mundo aguardando, né, uma oportunidade para isso. A guerra começa. A desculpa, portanto, é o atentado ao príncipe herdeiro. Mas estava todo mundo se preparando para a guerra e todo mundo achava, como eu disse, que ia ser uma guerra muito curta. Há uma grande festa quando a guerra começa. Os jovens entusiasmados correm para se alistar. Eles querem defender a pátria, querem combater o inimigo, aquele que é o inimigo da pátria, aquele que ameaça a pátria. Aquele discurso patriótico que é alimentado na cabeça das pessoas, nos jornais, nos rádios, nas igrejas, né, nas escolas, nos clubes, né, e que empurra os meninos para a guerra. Todo mundo achava que ia ser uma guerra muito rápida, mas na verdade as potências que estão se envolvendo nessa guerra são muito poderosas. Quando a Alemanha inicia a guerra, ela manda 10 mil trens com tropas para a frente ocidental, onde ela vai lutar contra a França. 10 mil trens, imaginem. O Brasil não tem 100 trens operando hoje no país. E ela manda 10 mil locomotivas, né, com soldados para a frente de batalha. E outras 15 mil, olha o tamanho do poder dela, outras 15 mil para a frente russa. Os russos vão ser derrotados em 1 ano e meio e vão acabar mergulhando numa revolução comunista. A derrota da Rússia empurra ela para uma
Revolução Comunista. A Rússia é um país do século XII, em pleno século XX, um país com um regime quase feudal ainda, com uma nobreza que oprime camponeses, e os camponeses se revoltam contra essa nobreza que os jogou na guerra, que os jogou numa brutalidade. 3 milhões de russos morrem em combate contra a Alemanha. Os russos não têm nem armamento para lutar contra a Alemanha, eles vão com enxadas, com facões para a guerra, muitos deles. Para cada 6 soldados existe um fuzil de combate, enquanto que a Alemanha é uma potência industrial muito forte. Então, em pouco mais de 1 ano e meio de guerra, 2 anos, a Rússia é batida. E em 1917 ela se rende e sai da guerra. E os soldados desertam e voltam para o país e derrubam o regime do czar, um regime feudal, e colocam no poder o Partido Comunista, né? Que chega ao poder graças ao apoio dos soldados que querem o fim da guerra, que querem combater a fome que tomou conta do país e que querem paz. Os comunistas tinham um slogan: pão, paz e terra, para os camponeses produzirem alimentos. E esse slogan conquista os soldados e eles acabam colocando o Partido Comunista, o Partido Bolchevique, como era chamado também, no poder. No Ocidente, a guerra, né, era algo que se imaginava que duraria algumas semanas, né? Mas há uma nova tecnologia militar no campo de batalha e essa tecnologia vai fazer muita diferença. Logo que os combates começam, a Alemanha invade território francês e acaba sendo contida, né? E a guerra estaciona, né, em trincheiras, uma trincheira na Rússia, uma outra trincheira que atravessa a França e a Bélgica, né, que divide as tropas alemãs das tropas francesas. Essa guerra é uma guerra na qual as tropas cavaram trincheiras, cavaram buracos, longas linhas, e acabaram se enfiando nesses buracos, onde vão lutar umas contra as outras por 4 anos. Era para ser semanas, né? Alguns diziam, não, no máximo no Natal a guerra termina, e ela se estendeu por 4 anos, consumindo a vida só nas trincheiras de 10 milhões de jovens alemães, franceses, ingleses, canadenses, entre outros, né? E alguns milhares de soldados dos Estados Unidos mais tarde. Espanha e Portugal são neutros, assim como a Suíça. Mas a guerra estacionou em trincheiras. Por quê? Porque há uma nova tecnologia militar em campo, né? A metralhadora é uma arma nova que acaba, né, levando as tropas a se obrigarem a cavar em trincheiras para se protegerem. A metralhadora é uma arma que disparava 100 projéteis por minuto, em alguns casos. Ela é uma arma mortífera, diferente de um soldado, que o soldado atira algumas vezes, ela é uma arma que dispara o tempo inteiro, ela cobre o campo de combate de projéteis, de munição, de bala disparada. E era praticamente impossível avançar contra essas metralhadoras. As tropas não conseguiam chegar até a posição dos inimigos, nenhum dos dois lados. Se matavam tentando tomar a posição do inimigo. O objetivo de toda a guerra é tomar a posição do inimigo, derrotá-lo. Só que era impossível. Até 1914, as guerras eram guerras de cavalaria. A cavalaria avançava sobre o campo de batalha, atropelando tudo que tinha pela frente e, né, avançava até conquistar o terreno. Então, a melhor defesa era o ataque. Com a metralhadora, o ataque se tornou uma, né, situação na qual o soldado corria para a morte, em direção à morte certa. Então as tropas não conseguiam mais avançar. No primeiro dia de combate, as cavalarias inglesas, por exemplo, perderam milhares de homens, milhares. Alguns autores chegam a falar que os ingleses perderam 60 mil homens no primeiro dia de combate, quando, né, se colocaram contra as metralhadoras dos alemães. Aqui é uma metralhadora inglesa que nós estamos vendo, tá? Tropas inglesas. Mas quando se colocaram contra as metralhadoras dos alemães, os ingleses perderam milhares de homens. E a cavalaria deixou de ser uma arma significativa, porque não havia como mandar homens montados a cavalos contra esse armamento. Ela simplesmente limpava tudo que estava à frente dela. Ela varava todo o campo de combate com munição, com balas, e não havia como se aproximar. Então as tropas, para se protegerem, cavaram túneis, trincheiras que ficavam a cerca de 100 metros umas das outras, né? E aí o objetivo da guerra passou a ser dia e noite,
tomar as trincheiras um do outro. Então os meninos começam a se consumir nessa guerra. Era para ser uma coisa rápida, mas logo ela vira um troço que não termina nunca. Os soldados passam o dia inteiro atacando a trincheira, sendo rechaçados, morrendo, tentando matar os que estão na trincheira e morrendo, e vice-versa, né? E as trincheiras são linhas de túneis na qual tu tem tropas que estão à frente e tu tem tropas estacionadas atrás. Os soldados não andavam no terreno aberto, a não ser quando faziam ataques. Então a guerra virou uma guerra de trincheiras. Nos próximos 4 anos, os meninos estão mergulhados nessas zonas, né, onde 10 milhões de garotos vão morrer. Muitos deles por conta de infecções, por conta de doenças contraídas dentro da trincheira. Não tem antibiótico, não tem nada nessa época. Então, tu não tinha nada para uma infecção. O ambiente ele é muito insalubre. Tu tem corpos, né? Como começam a morrer os exércitos, são de milhões de homens agora. Começa a morrer gente. Imagina, se os ingleses perderam perto de 60 mil homens no primeiro dia, tu não tem como enterrar esses corpos, não tem como resgatar esses corpos. Eles ficam espalhados, né? Muitos deles dentro das trincheiras. O soldado também não tem como sair da trincheira para fazer necessidades, fazer xixi, fazer outras coisas, né? Os corpos ficam ali dentro, às vezes são enterrados dentro da própria trincheira, então a trincheira se torna um ambiente cada vez mais insalubre, onde proliferam ratos, porque tem muito alimento para eles, tem muitos corpos, os ratos tomam conta desse ambiente, transmitindo doenças, peste bubônica, tifo, né? Leptospirose, entre outras doenças que matavam. Mas, para além disso, quando vinha a estação de chuvas, o inverno, né, essas trincheiras viravam uma grande poça, onde estava, né, presente urina, fezes, doenças de ratos, corpos em decomposição. E aí o soldado vai comer, está comendo naquele ambiente, ele vai se habituando com aquela brutalidade, né? Com o tempo, né, ele perde a sensibilidade para essa violência e aquilo se torna algo rotineiro para ele. Rotineiro ao ponto desses soldados não conseguirem se adaptar mais quando voltam da guerra. E aí o soldado vai abrir uma lata de feijão para comer ali. E ele se corta, né, na lâmina da lata, no fio da lata, quando ele abre ela. E aí esse corte, neste ambiente altamente contaminado, era algo mortal para o soldado, né, porque ele inevitavelmente vai contrair uma infecção. E tu não tinha nada para combater a infecção nessa época. A única solução era amputação, amputar um braço, uma perna do soldado, antes que a infecção tomasse conta do corpo todo, do organismo, se generalizasse. Então, né, um simples ferimento, né, por acidente dentro da trincheira era motivo para uma amputação, antes que a pessoa perdesse o membro. Então, tu vai ter milhões de meninos e meninas, desculpa, né, não tem meninas, desculpa, milhões de meninos, garotos que voltam para a guerra amputados. A primeira geração que vai para a guerra tem em média 20 anos. As últimas, por exemplo, do lado alemão, estão tendo 12, 13, 14 anos que estão indo para a guerra, porque os mais velhos, a maioria morreu, nem todos, mas a maioria morreu, né? Então a trincheira é um ambiente altamente contaminado. Esse corpo aqui está saindo daqui, ó, de dentro da trincheira, não se engane, isso aqui é um tronco que ele está se apoiando, não é a perna dele, a pessoa está aqui atrás, está tomada por água, isso aqui é um túnel, um buraco que tem dentro da trincheira, e ele está saindo dali, tá? Se esticando para frente, mas, né, isso aqui tudo é uma sopa contaminada, onde tem detritos humanos, restos de corpos, tem, né, urina de rato com doenças, tem fezes humanas, tem de tudo ali, né? E a pessoa está exposta àquele ambiente. Aqui atrás tem corpos, ó. Atrás dele tem corpos ali não recolhidos, né? Então, assim, não é um ambiente completamente hostil, né? Mortal, né? Então, as pessoas morrem que nem mosca nesse ambiente, né? Feridas, né? Ou amputadas, e muitas vezes morrem da própria amputação. Até porque chega um momento que tu não tinha nem médicos, nem medicamentos para atender esses soldados que vão para o campo de batalha. Imagina, são um exército de milhões de homens, todo mundo achava que a guerra ia durar algumas semanas, eles não estão preparados, né? Falta preparo, no sentido de condições para manter essa luta. Faltam médicos, faltam medicamentos, né? Começa a faltar munição, inclusive, né? Daqui a pouco, franceses têm apenas 7 tiros por dia que o soldado tinha para disparar, né? Os alemães a mesma coisa. Aí os Estados Unidos entram na festa.
começa a vender armamento e munição para os dois lados. Os Estados Unidos não tem nenhum pudor em vender para os dois lados. Quando eles acharem que a guerra chegou num impasse, que eles precisam intervir para atender os interesses deles, eles vão intervir. Mas nesse momento eles estão ali, né? Estão vendendo armamento para os dois lados. O Japão, que vai se tornar uma grande potência também, o Japão vê nessa situação uma oportunidade de também fazer fortuna e também vai vender muito armamento e munição. Mas o Japão só vende para franceses e ingleses, eles acabam tendo uma relação mais, entre aspas, ética, né, com a guerra, ao não alimentar os dois lados. Eles fazem acordo com um lado e atendem aquele lado. Os Estados Unidos não, venderam para todo mundo que podia, né? Porque as tropas não estavam preparadas para permanecer tanto tempo quanto vão acabar permanecendo em batalha. Estava todo mundo preparado para uma guerra curta, como tinha sido a última guerra dentro da Europa, aquela da França contra a Prússia em 1870, que durou meses. E essa guerra vai durar anos. Aqui nós temos ratos, né? Um exemplo, ratos, eles se proliferam muito com a presença do farto alimento, que eram os corpos em decomposição, mas às vezes eles já se tornavam tão ousados que eles atacavam os próprios soldados quando estavam dormindo. E com os ratos, piolho, muito piolho. Os piolhos transmitem doenças como a peste negra, a famosa peste negra, que é a peste bubônica. Então os soldados estão expostos o tempo inteiro. Aqui nós temos soldados canadenses, provavelmente, que lutaram junto com a Inglaterra, assim como irlandeses também, escoceses. E reparem que eles estão no meio do lodo, expostos a esse ambiente, eles se alimentam aí, eles fazem as necessidades aí. Tu chega ao momento em que tu tem o gás se torna presente na guerra, é uma arma química que vai ser usada em larga escala. Antigamente as guerras eram guerras de combate entre homens, um guerreiro contra o outro guerreiro. O objetivo de um soldado era combater o outro no campo de batalha e ganhar essa batalha. Agora a guerra se torna algo impessoal, uma arma que é lançada contra centenas, milhares de pessoas ao mesmo tempo. Os primeiros a usarem gás foram os franceses. Depois os alemães também vão usar, mas os alemães vão ser acusados, depois da guerra, de eles terem usado armas químicas. Os dois lados usaram, mas a Alemanha perdeu a guerra e por isso ela leva a culpa. Aqui nós temos um cotidiano de soldados se alimentando, ele está com uma xícara de café e alguma coisa na mão, comendo, enquanto um outro está olhando um armamento. E ele está comendo naquele ambiente ali, né? Não tem como lavar as mãos, como fazer higiene. Hoje, nos dias de Covid, de coronavírus, as pessoas dizem o tempo inteiro, passa álcool, lava as mãos, sempre que possível. Né? Nessa época, o soldado não tem como fazer esse tipo de higiene, não tem nem água e sabão para esse tipo de higiene. Eles passam dias, semanas às vezes, sem ver um sabonete. Então, imagina o ambiente, a situação que eles estão jogados, né? E o terror da guerra, as armas venenosas, como o gás, se tornaram cotidianos. Primeiro o gás cloro, depois o gás mostarda, que é um gás ainda mais agressivo, que quando a pessoa respira ele, ela se afoga com o sangue do pulmão, ele atinge os pulmões, a pessoa sufoca, se afoga no próprio sangue, né? Em alguns minutos, é muito grave, pode provocar cegueira também. Então tu vê, né, permanentemente soldados, né, tentando se proteger do gás no meio desse ambiente criminoso, agressivo, do qual os meninos são lançados. Né? Soldados ingleses aqui. Né? Os cavalos também protegidos por conta do gás. Né? Os animais também são atingidos, lembre-se disso. O gás é uma arma que é feita para ser mais pesada que o oxigênio, porque eles estão dentro de uma trincheira, o soldado está dentro de um buraco. Né? E como ele está dentro de um buraco, né, o gás cai lá dentro e ele não dispersa, fica por horas lá dentro, porque ele é mais pesado que o oxigênio. Então os soldados são obrigados a abandonar o local, porque eles não têm como ficar horas também expostos ao gás, que a máscara não vai dar conta, ela dá conta num ambiente mais aberto. E aí quando eles saem, eles são alvos, ficam alvos em campo aberto, né, dos inimigos, da artilharia inimiga, né? Outras armas que vão surgir na época da guerra, os aviões começam a ser usados nesse período, embora ainda não tenha um avião que vai ser usado para atacar tropas em terra. Isso vai ser mais tarde, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea vai ser uma arma devastadora. A guerra aérea vai ser algo horroroso.
que impunha terror, destruía cidades inteiras. Nesta época, tu ainda não tem isso. Os aviões são mais usados como armas de espionagem, de, né, fazer averiguação de terrenos ou de combate avião contra avião, mas eles têm pouca capacidade de levar bombas, por exemplo, de levar peso, e por conta disso eles não têm uma atuação específica em termos de combate. A metralhadora, sim, ela é a arma que caracteriza a Primeira Guerra Mundial, porque ela jogou todo mundo nas trincheiras. Então, a arma aérea mais usada ainda nessa época era o Zeppelin. O Zeppelin tinha condições de levar cargas pesadas de bombas, né? Mas, por outro lado, o Zeppelin é uma estrutura que funciona com gás hélio. O hélio é um gás altamente inflamável. As estrelas, né, são compostas por hélio. O nosso Sol é composto por hélio. É um combustível que queima o Sol. Então, um tiro também podia botar tudo a perder. Um tiro que acertasse o Zeppelin podia, né, implodi-lo em pleno ar. Né? Os submarinos também vão se destacar, principalmente pelo lado da Alemanha. A Inglaterra tem uma superioridade no mar muito maior que a Alemanha. Ela era a mais poderosa nação marítima do mundo. Os alemães não tinham como construir uma marinha de guerra para combater a Inglaterra. Para cada navio de guerra para cada navio de guerra que a Alemanha tinha, a Inglaterra tinha 10. Então os alemães inovam, criam uma arma que atacava furtivamente o submarino. Embora esse submarino da época, né, esses U-boats da época, eles ainda têm que vir à superfície para atacar. Eles não têm como atacar de forma subterrânea, né, de forma submersa, desculpa. Eles precisavam vir à superfície para lançar um ataque. Nesse momento ficavam expostos. Mas, né, a Alemanha inova em termos de estratégia e tecnologia de guerra. Ela não pode enfrentar frente a frente a Inglaterra, por conta da superioridade da marinha inglesa. Ela cria uma arma que navegava quase desapercebida, né, e que vai acabar tendo um papel importante na guerra. Né? Mas no final da guerra a Alemanha está tão esgotada que ela não tem combustível nem para fazer seus submarinos operarem. Essa é a realidade. E aí a guerra se torna um terror, né? São 4 anos de terror, né? De devastação, de selvageria, de brutalidade. Aqui nós temos enfermeiras, né? As mulheres vão ter um papel, né, na retaguarda da guerra para atender os feridos. São mulheres voluntárias que acabam indo porque perdem um marido, perdem um namorado, perdem alguém querido e acabam se tornando voluntárias. Falando nisso, tem uma outra coisa também que é muito importante. Muitos desses meninos vão para a guerra e ficam 2 anos, 3 anos, 4 anos, desses homens também. E com isso, as mulheres que ficam para trás acabam recomeçando a vida. Então, né, quando eles voltam, muitas vezes eles já perderam a família, no sentido de que a mulher seguiu a vida, casou com outra pessoa, está tendo outra vida. Então, né, eles voltam também desempregados. Então, é uma grande frustração quando esses homens voltam, porque eles voltam desempregados, perturbados, perdem as referências emocionais, familiares. É muito difícil para os que voltam. Vão ser presas fáceis do fascismo. Né? Aqui um grupo de soldados, né, que estão, né, gravemente feridos pela questão da exposição ao gás nos olhos. Muitos ficam cegos, alguns se recuperam, muitos vão ficar cegos. Então, estão andando em linha, apoiados uns nos outros, como maneira de, né, se ajudarem, se ampararem mutuamente. Uma outra coisa muito comum vai ser a mutilação causada pela guerra, como eu disse para vocês. Né? Um ferimento no pé, um tiro no pé, um ferimento no pé levava à amputação, antes que aquilo contaminasse, né, se espalhasse pelo corpo, né, virasse uma infecção generalizada. Então começa a surgir, inclusive, indústrias de próteses, né? Porque a quantidade, o volume de jovens amputados é assustador. Professor, e aí quando ele sofre uma amputação, ele volta para a guerra? Não. Ele ganha dispensa. Se sobreviver, ganha dispensa. Então tu vai ter multidões de jovens pelas ruas, né, amputados, desempregados, abandonados, né? Como, né, consequência da guerra. Muitos perdem o rosto, alguns artistas vão começar a desenhar máscaras para eles usarem no rosto, porque as pessoas perdem o rosto, perdem parte da boca, do nariz, dos olhos. Né? As deformações causadas pela guerra são as mais assustadoras que vocês podem imaginar. Aqui uma outra situação, né, em que eles estão aprendendo a usar as próteses, né? Estão sendo treinados para usar essas próteses,
Veja a quantidade de jovens. As fotos da época são sempre assim, são sempre com muita gente mutilada. Aqui uma foto, né, num hospital, eles se preparando depois para ir embora. Veja a quantidade de meninos, né, que perderam a vida, né? Perderam a vida no campo de batalha. Por conta dos interesses econômicos dessas grandes potências. Não tem guerra ideológica, como eu vou lembrar. Não é capitalista contra comunista, é capitalista contra capitalista. É luta por recursos econômicos. E os meninos acabam sendo vítimas desse discurso nacionalista, desse discurso que acaba brutalizando a vida deles, desperdiçando a vida deles, né? Então, qualquer foto de época tu encontra muitos amputados, né? Amputado. Esse perdeu o braço, né? Amputado, né? Então, é uma coisa muito comum e assustadora. E aqui uma outra foto, isso é uma foto de época que provavelmente alguém estava se localizando, por isso marcou, né? Mas aí tu vê, ó, amputado, né? Amputado. Lá atrás também, amputados. É uma coisa assustadora, né? Assustadora a quantidade de meninos que voltam, né? Aleijados, como a gente dizia, da guerra. Aqui um ex-combatente de guerra, tentando ganhar a vida vendendo alguma bugiganga, né? Perdeu as 2 pernas também. E as mulheres, né? A guerra levou milhões de homens para frente de combate, muito mais do que os exércitos coloniais tinham nos contingentes. Foi necessário recrutar muito mais gente, por isso aquelas mobilizações nacionalistas, né? Levando os meninos a se empolgarem, acharem que a guerra era uma grande aventura, uma coisa divertida. E as mulheres assumem o lugar deles. Então elas começam a assumir o papel de trabalhadoras nas fábricas. Elas estão voltando para as fábricas depois da Revolução Industrial, estão voltando agora, e com elas começa a primeira onda de participação da mulher na economia. Na Segunda Guerra Mundial, elas vão novamente para as fábricas no lugar dos homens, só que quando termina a guerra, elas não querem mais dar lugar. Quando a Primeira Guerra termina, elas têm que devolver lugar para os homens, têm que voltar para casa. Na Segunda Guerra, as mulheres não vão aceitar isso. Começam as reivindicações femininas, né? Feministas. Elas começam a ter ocupações que antes eram masculinas, como policiais nas cidades, como motoristas de bondes, de trens. Aqui uma foto de um trecho da trincheira que sobreviveu até hoje, que ficou, né, uma cicatriz na terra. Né? As coisas não crescem nesse lugar, elas ficaram muito danificadas por conta da quantidade de material bélico que foi usado, de pólvora, chumbo, gás, né? E aí as trincheiras ficaram como grandes cicatrizes que atravessam o território europeu. Lembre-se, a guerra acontece toda em território francês, embora economicamente ela é um fato que vai atingir todos os dois lados, eles vão se esgotar, né? Vão acabar se esgotando. A economia mais forte sustenta um exército muito poderoso em campo de batalha. Os russos não tinham como fazer isso, mas franceses, ingleses e alemães tinham como sustentar os exércitos. Até que chega um momento que a crise econômica começa a se tornar severa, começa a haver falta de alimentos nas cidades, os preços disparam, porque a guerra está custando caro demais para essas economias. Eles se tornam meter no atoleiro. E os Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro com isso. E as vítimas, né, também é uma outra característica da guerra. Né? São 20 milhões de vítimas, 10 milhões pelo menos só nas trincheiras. E quando a guerra está terminando, a gripe espanhola, né, que vai atingir as tropas, vai acabar se alastrando, matando entre mais 30 e 50 milhões. É um troço tão devastador que não há um número absoluto, um número real, definitivo, de quantas vítimas a gripe espanhola fez. Não fez menos de 30 milhões, mas pode ter feito mais de 30 milhões. E ela vai das trincheiras para as cidades, né? Está atingindo principalmente os países que estavam em guerra. Né? Quando a guerra está para terminar, a Alemanha está esgotada. Os russos saíram da guerra em 1917, e aí os Estados Unidos resolvem entrar. Eles que eram neutro, vendiam para os dois lados, resolvem entrar, sob o pretexto de que navios deles foram afundados, atacados, né, no litoral da Inglaterra, navios de
mercadorias, navios mercantes, e morreram nesses ataques quase 900 pessoas. Eles resolvem entrar na guerra. A Alemanha estava esgotada, a Alemanha estava sem recursos, estava sem combustível para operar grande parte de seus submarinos, a munição estava acabando, os canhões já não disparavam mais, os meninos tinham cerca de 12, 13 anos quando estavam já indo para as trincheiras. Tudo que a Alemanha precisava, claro, era atrair uma potência que estava completamente, né, no seu auge, 100% pronta para a guerra, sem nenhuma vítima, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma crise econômica, ao contrário, né, estava crescendo muito. Tudo que os alemães pensavam era, vamos botar os Estados Unidos na guerra também, vamos atacá-los. Né? Então esse é um ataque muito suspeito, que foi feito contra embarcações dos Estados Unidos, mas que eles usam de pretexto para entrar na guerra em 1917. Embora eles só vão realmente entrar, desembarcar em 1918, mas eles entram para decidir a guerra, né? Porque ingleses, franceses e alemães estão esgotados. Os Estados Unidos entram com tropas novas, com tanques modernos para a época, com novos aviões, com novos armamentos, com milhões de homens, né, em condições de luta, né, que não passaram pelos 4 anos de terror nas trincheiras, e aí eles entram para decidir a guerra. O que aconteceu? Em 1917, a Rússia sai da guerra. E aí a Alemanha pode pegar todo aquele contingente militar que estava estocado aqui, lutando contra a Rússia, e trazer para a frente ocidental, para lutar contra franceses e ingleses. Isso significa que a Alemanha ia dobrar os seus contingentes em luta. Ou seja, ela tinha condições de derrotar franceses e ingleses. Nessa hora, os Estados Unidos pensaram, o que é mais interessante para nós? Uma Alemanha forte, que ganha a guerra e, portanto, ela vai dar as ordens na Europa, vai decidir o que os interesses dela, e é uma Alemanha que quer mais, quer mais, quer mais, e, portanto, ela pode acabar também nos ameaçando no futuro, ou uma guerra na qual uma França e uma Inglaterra fracas ganhem a guerra com nosso apoio, e com isso se atrelem aos nossos interesses. Uma Europa que fique atrelada aos Estados Unidos. Uma Europa que não vai nos desafiar. E aí eles avaliam pragmaticamente e eles veem que a coisa mais vantajosa para eles é a derrota da Alemanha. E por isso eles entram na guerra e derrotam a Alemanha. A Alemanha é derrotada, a Turquia é derrotada, a Áustria é derrotada, né? Eram os aliados dos alemães. Eu nem falei da Áustria, mas quando começa aquela guerra lá contra a Sérvia, logo no início, quando tem um atentado contra o herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinand, e eles vão a uma guerra para a Sérvia, eles acabam sendo derrotados pela própria Sérvia, os austríacos, e aí eles não conseguem entrar na guerra lá da Alemanha, porque os sérvios dão muito trabalho para eles. Os turcos sofrem uma revolução interna alimentada pelos ingleses, que vai dividir o Império Turco, dando origem a países, né, no Oriente Médio, outros países. A Itália mudou de lado, a Alemanha ficou sozinha. Né? E aí ainda os Estados Unidos entram na guerra no final e decidem a guerra a favor deles. Com a derrota da Alemanha, né, parte dela e o Império Austríaco são divididos. Os russos perdem uma parte do território e a Alemanha também, e aqui vai surgir a Polônia, um país novo, vão surgir vários países novos, Tchecoslováquia, a Hungria, a Áustria e a Hungria, que era um império só, são divididos, a Romênia, a Iugoslávia, vão surgir países novos, aqui a Bulgária. Né? E eles vão alegar que a Polônia, esse país novo, precisava de uma saída para o mar, para não ficar um país bloqueado dentro do continente. E por isso eles criam um corredor que dividiu a Alemanha. Né? A antiga Prússia, que tinha unificado toda a Alemanha, é separada do resto da Alemanha como forma de ser enfraquecida. E eles criam o famoso corredor polonês aqui, que dividiu a Alemanha em duas, né? E que um dia vai acabar levando a Alemanha a reocupar esse território, quando Hitler ocupa a Polônia. Mas isso é um assunto para outra aula. Nós estamos falando agora da derrota da Alemanha no fim da Primeira Guerra Mundial. Com isso, os territórios dela passam, os territórios na África e na Ásia, passam para o controle da Inglaterra. A Inglaterra se apropria desses territórios, né? E os alemães vão acabar sendo humilhados depois da guerra, ser submetidos a uma série de acordos de paz na qual eles não têm nenhuma opinião, eles são impostos aos alemães, são acordos incondicionais, ou seja, a Alemanha não tem nenhuma condição de decidir nada, e esses acordos vão acabar empurrando a Alemanha mais tarde para
para o colo do Hitler, né? Vão empurrar a Alemanha para os nazistas. A crise de 29 vai fortalecer isso. Mas a frustração dos alemães vai acabar abrindo espaço para a ascensão do fascismo, mais tarde, comandado pelo Hitler. Nós vamos tratar disso na próxima aula.